Sexta para sábado nós vivemos um tempo maravilhoso. Nesse mesmo altar aqui, ó. E como essa música foi cantada agora, nós pedimos a Ti, Senhor, faz de novo. Faz aquele mover que aconteceu aqui nesse altar, na madrugada, no meio das crianças, nos jovens. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, porque aqui em cima nós temos testemunhos de ouvir um coral celeste quando cantávamos uma música. E agora, quando eu estava ali de joelhos orando, intercedendo pelo louvor, o Espírito Santo falou ao meu coração uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, mas que eu não posso guardar no meu coração, eu não posso omitir o que o Espírito Santo falou à minha vida agora. E eu quero dar essa oportunidade para você que está em casa. Acesse as nossas redes sociais e manda um pedido de oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 5, verso 8 diz que um anjo colhe as nossas orações numa taça de ouro. E ele recebe essas orações com toque de música. Lê lá Apocalipse capítulo 5, verso 8. É com alegria que chega ao trono do Senhor as nossas orações. É com efeito que chega, o efeito da alegria, mesmo que seja uma oração, mesmo que seja um pedido na hora da dor, mas ela chega ao Senhor como incenso suave ao Senhor. Domingo, estava num programa de televisão, os médicos dando o seu testemunho do que está acontecendo na vida deles. E uma médica cuidando do seu pai, antes dele ser cometido pela doença, ele deixou uma carta para ela e essa carta estava escrita assim: aqui, filha, é o local aonde nós ficamos nivelados todos por igual. Irmão, nós estamos nesse mundo como igreja, como um brilho do Espírito Santo em nós, não para julgar ninguém. Nós estamos aqui para orar por essas pessoas, que eles sejam, em nome de Jesus, totalmente transformados pelo Espírito Santo e vivam dando um testemunho da grande obra que o Senhor pode fazer na vida dele. O Senhor só pediu para que orasse, e esta é a mensagem que o Senhor pediu para que eu passasse para a igreja. Já separou seu copo com água? Deixa ele quietinho aí, que agora mesmo nós vamos fazer um ato profético. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Novo Testamento, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou começar a ler a partir do verso 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Ou sejam, longânimos, tenha paciência com os insubmissos, os que precisam ser amparados, com os fracos, admoestando-vos com paciência. Verso 15: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário,
segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Você pode repetir comigo? Regozijai-vos sempre. Ou seja, seja agradecido ao Senhor sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo-te o que é bom. Abstende-vos de toda a forma de mal. Eu sempre sou surpreendido pelo Senhor com uma mensagem de última hora. Eu não vou dizer para vocês que eu sou um esmerado estudante, mas eu amo ler a palavra do Senhor e dela eu consigo tirar vários conceitos para a minha vida secular e para a minha família. E dentre esses estudos que eu faço, eu sempre tenho alguns esboços preparados para algum motivo que seja de uma doença, de um nascimento de uma criança, de um casamento, para uma live, para uma pregação, como já fui surpreendido aqui na igreja, de uma vez que o pastor, ele teve aqui ele passou mal de uma hora para outra, e eu estava encostado ali, ele falou, eu estou passando mal, eu preciso de um pregador, você pode levar a palavra para mim? Eu falei, eis-me aqui, pastor. Sempre preparado, não estou dizendo isso com orgulho, nem com soberba, eu estou dizendo para você que ao invés de eu estar lendo outras coisas, eu leio a Bíblia. A vontade de ler bons livros é perfeito para acompanhar o tema que o Senhor tem me dado diante da revelação. E por que não orar por uma pessoa? Por que não orar por alguém? Por que não orar por essa pessoa que está enferma? O Senhor não se agrada da morte do ímpio. Não é agradável a Deus. E a igreja está aqui como um hospital, para levar a palavra de exortação, de cura, mostrando quem é o Senhor, mostrando, vislumbrando para o mundo, como um enorme outdoor. Jesus cura, Jesus é o Senhor da minha vida. Prepara-te, o grande dia está chegando. O pastor Ailton acabou de falar aqui agora mesmo sobre Lázaro e o rico. O rico viveu uma vida abundante e o mendigo viveu naquela vida. Eu creio que precisando de ajuda e às vezes nem recebia quando batia na porta de alguém. Mas na hora da morte, a leitura que o Senhor fez do rico foi muito maior do que aquele do pobre, do que aquele que era rico. Nós temos que ter paciência. Uma das virtudes do crente, servo do Senhor Jesus, é ter longanimidade. E a longanimidade está lá entre frutos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ter paciência. E no verso 15 ele está dizendo, evitai que alguém retribua ao outro o mal que ele faz, desejando o mal para ele. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós para todos. E diz aqui, seja alegres. No 16, sempre alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, orai
sem cessar. Eu gostaria de trazer vários testemunhos deste projeto de 24 horas de oração. E tem bastante testemunhos. Orai sem cessar. Orar sem cessar, irmão. Quando a gente pede a você que coloque o seu nome, joga na live, joga no endereço dessa live que você está assistindo, pedindo oração, libertação, cura, enfermidade, possessão, vícios, infidelidade, aquilo que você não consegue mais dominar na sua vida, coloca aí, porque o Senhor está dizendo aqui, orai sem cessar. Porque, irmão, quem ora, muda decretos. Quem ora, o Senhor vira a chave. Quem ora, grandiosa é a obra da oração. Grande é o poder da oração. Na oração tem livramentos. Na oração tem resposta. Na oração tem refrigério. Na oração tem porta de emprego aberta. Na oração tem mudança de injustiça para justiça. Orai sem cessar. Em tudo seja grato ao Senhor. Meu amado, você pode estar passando por um problema de uma perda de um ente querido na sua vida. Eu tenho uma experiência parecida como essa. Já falei aqui e falo várias vezes quando for necessário. Eu perdi minha mamãe. Mas o que alegra o meu coração é que nós vamos nos encontrar. A minha mãe, ela foi uma serva de Jesus Cristo. Porque, irmão, se não fosse nesse momento, seria em um outro momento. Ah, mas ela poderia ficar mais um pouco comigo? Seria egoísmo meu lutar com o Senhor, porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia! Por isso eu dou graças ao Senhor por tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quando você vive uma vida rasa, fora da presença do Espírito Santo, nós passamos a ser um homem normal, não passamos a ser homens e mulheres especiais. Você sabe o que nos muda, o que nos traz a diferença de um animal? É o raciocínio. O que nos diferencia de um animal é o poder que Deus nos deu de saber, de participar, de ter um tato, um sabor, ouvir, decifrar, gostar e se alimentar o seu espírito. Porque o animal é um ser vivente, não um ser vivo. Ser vivo é isso aqui, ó, ter alma. Ter vontade própria. O homem sem o Espírito Santo, ele é um animal feroz, um animal voraz, sem domínio. E quando nós não fazemos isso, verso 19 está dizendo aqui, você apaga o Espírito Santo que está em você. Aspas, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que coisa linda. Não sabeis vós que vós é templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vós? Ou seja, por mais que este homem esteja, ou esta mulher esteja num estágio pecaminoso muito grande, a depravação seja muito contra a lei de Deus, mas ele tem esperança. Deus tem esperança que este homem possa ser ganho pela igreja. E esta mulher. Aleluia. Então não apague o Espírito Santo que existe dentro de você. Julgue todas as coisas, retente o que é bom. E abstenha-vos de todo mal. Eu quero compartilhar aqui também no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5.
diz assim: ou cuidais de que não é em vão as Escrituras. A nossa vida sem Jesus, ela nos traz prazeres que passam e vão, mas no Senhor, pelas Escrituras sagradas, não é vão, não é mentira que nós vamos ter a nossa morada com o Senhor. Não é vão que diz as Escrituras. O Espírito que habita em nós, ele zela por você. E a Bíblia diz ali no finalzinho desse verso que ele tem ciúmes. E o ciúme não é um ciúme doentio. Eu procurei algumas traduções para ver se essa palavra se encaixaria como tristeza, mas ela não se encaixa como tristeza, mas é como ciúme, é como o Senhor está vendo você caminhando todos os dias ao lado dele, ele te impulsionando, ele falando com você, ele te dando livramento, ele colocando no seu coração coisas para te impulsionar aí para frente. Demora muito, você se dispersa e vai praticar um ato ilícito pecaminoso. Esse o discernimento que eu tive a respeito desta palavra. E algo tremendo no livro de Salmos. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, ele nos ensina a nós não fazermos acepção de pessoas, mas ele nos ensina a ser seletivos, selecionar quem vai andar conosco, com quem nós vamos andar, com quem nós vamos compartilhar algo. Seleciona essas pessoas, porque diz assim o Salmo: não andar sobre o conselho de ímpios, que lá fora é pagar mal com mal. Não andar com os pecadores. Irmão, o pecado, ele tem poder sobre nós. O pecado, ele nos leva a cometer atos ilícitos. Por isso que a palavra está dizendo aqui, não ande com ímpios, não ande com pecadores, e nem se aproxime em roda dos escarnecedores. Cuidado, irmão, pecar contra o Espírito Santo é pecado de morte. Cuidado, roda de escarnecedor. Mas eu só vou jogar um futebol. Mas eu só vou jogar uma peteca, uma sinuca. Ou eu vou participar de um torneio, de um campeonato. Isso tudo você pode fazer, como diz aqui as Escrituras. Em Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom, não fazendo acepção de pessoas. Antes do teu prazer, você tem ele na palavra, e na palavra você medita ela de dia e de noite. Essa sim, irmão, é o livro da verdade. Ela é que vai determinar. É pelo Espírito Santo que vai determinar na nossa vida. E eu quero ler Provérbios capítulo 18, verso 21. Porque na hora da ira nós falamos muitas coisas contra a pessoa que está próxima de nós. Nós julgamos, nós condenamos, nós matamos pessoas. E para matar uma pessoa não precisa de uma arma de fogo, não precisa de uma arma branca. Para matar uma pessoa basta uma palavra. E Provérbios capítulo 18, verso 21, está escrito assim: o poder da vida e da morte está na língua, e a que bem utiliza comerá dos seus frutos. Ou seja, uma palavrinha, você jogou foi milhares de sementes malditas, malignas sobre a vida de pessoas. Quando Efésios fala sobre principados, quando fala sobre potestades, em Efésios capítulo 2, verso 2, fala até em potestade do ar. Essa se refere diretamente a Satanás. Mas quando fala
A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra principados, potestades e dominadores. A pessoa sem Jesus, a pessoa sem o Espírito Santo, ela vive numa vida medíocre, porque Satanás é que te leva para a vida medíocre. O significado de potestade e principados é essa: o governador, a autoridade e o poder que ele exerce. Ou seja, um homem sem o Espírito Santo, ele é governado por demônios. O homem sem o Espírito Santo, ele está debaixo da autoridade de demônios. Isso é para você, irmão, isso é para você, irmã, que fica na roda dos escarnecedores, quando estão falando de líderes religiosos, quando estão falando de líderes da igreja, quando estão falando de pastores, e a sua língua coça para falar. Você está sendo governado por uma potestade de demônios. Você está anulando, você está apagando o Espírito dentro de você. E é aí que é o momento em que o Espírito sente aquele famosinho ciúme. Porque ele te capacita, ele te enche, ele te dá aquilo que você quer, mas para depois você ser governado por um espírito maligno. (15, 24). Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Eu vou repetir. Para o sábio há o caminho da vida que te leva para cima, a fim de evitar o inferno que é lá embaixo. E para nós já começarmos a caminhar para o final, Provérbios capítulo 16, verso 1. Não apague o Espírito Santo. Está dizendo assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Tenha prazer no Senhor. E descansa no Senhor. Todo ser humano passa por problemas. Todo ser humano passa por privações. A diferença entre nós e o ímpio é meramente como passar por este caminho. Como você vai passar pela dificuldade. E o Senhor Jesus tem resposta para isso. Quando ele foi levado ao deserto por 40 dias, ele jejuou. Quando ele sai do deserto com fome, cansado, com sede, quem está esperando ele no deserto, na porta? Satanás. Quando você sai da sua casa para ir trabalhar, quando você sai da sua casa para fazer alguma coisa, você é provado na saída, no percurso e na chegada. O ímpio também é assim. Mas só que o ímpio, ele tenta as fugas dele usando drogas, bebidas, se prostituindo, adulterando, andando na roda dos escarnecedores, se detendo no conselho dos ímpios e no meio dos escarnecedores. E isso entristece o coração do Senhor. Antes, o cristão sério, cristão verdadeiro, quando ele passa por um período
de privações, nós meditamos na palavra. E nela nós meditamos de noite e de dia. A diferença que nós temos para o ímpio é o Espírito Santo. E é essa pessoa que eu quero engrandecer e exaltar nesse momento. Glória seja dada ao Senhor. Provérbios 27, melhor é um bocado seco de tranquilidade do que a casa farta de carnes e de contendas. Forte, irmão. O que sai da sua boca, ela é para a vida ou ela é para a morte? Ou ela é bênção ou ela é maldição?